que uma das hipóteses poderia ser uma simulação. Pedrão explica isso legal pra caramba. Isso também está... Essa hipótese, ela também tem uma validação matemática? Ou ela até tem, mais parte dessa premissa de que alguém mais avançado teve que existir para que a gente esteja numa simulação? Como é que funciona? Então, essa ideia da hipótese, na verdade, o argumento da simulação surgiu com um autor que é o Nick Bostrom. Ele é o autor de vários livros, um deles é o Superinteligência, tá na minha lista de leitura também, inclusive. Baita livro, mas eu li pelo motivo errado. Eu tava acho que aeroporto, queria ler alguma coisa, aí vi o livro com a coruja, daí eu pensei, superinteligente, vai me ensinar a ser superinteligente. Aí quando eu vi, não, ele tá falando sobre o Maiá destruir a Terra, né? Exatamente. Essa ideia bugou a cabeça do Bruno. Não, mas ele eu ficou achei impressionante. Aquele livro, ele me pegou, assim, porque eu poderia ter começado a ler e falei, comprei pelo motivo errado, mas ele é muito bom. Sim, exatamente. E até depois, se quiser falar sobre inteligência artificial, acho que seria um bom depois um ponto interessante. Mas sobre o argumento da simulação, ele não tenta ser, por exemplo, uma ideia de talvez surgimento ou explicação do nosso universo. Mas ele é um trilema filosófico, ele é um argumento filosófico, em que se a gente vai aceitando as premissas que a gente tem ali como condições iniciais, a conclusão que sai dessa nossa aceitação dessas premissas é de que a gente tem mais probabilidade de estar numa simulação do que não estar numa simulação. Então, uma das premissas, se eu não me engano, é que um dia a humanidade vai atingir capacidade computacional suficiente para simular um universo. Daí, aí que tá, a gente aceita ou recusa essa premissa. Vamos supor que não, beleza, a gente vai construir computadores cada vez melhores, então eu aceito essa premissa. Beleza, a gente vai para a próxima. Que daí cada uma delas vai te jogando cada vez mais no argumento da simulação. De que é muito mais provável que hoje a gente esteja dentro de uma simulação feita por uma civilização muito mais avançada do que a nossa, do que a gente seja a primeira civilização que vai gerar a primeira simulação. E aí é tipo um declive escorregadio, assim. Mas é interessante que o artigo, que eu inclusive recomendo que as pessoas leiam, ele tem 2 páginas. E é um dos artigos provavelmente mais polêmicos, assim, talvez dos últimos 10, 15, 20 anos. Ele é só isso, sabe? É só esse trilema e ele te joga a conclusão. E aí recomendo que leiam porque é uma leitura interessante justamente para ver como, a partir de trilemas, de frases simples, de ideias que a gente pode aceitar ou recusar, a gente consegue ter uma conclusão totalmente drástica quanto viver numa simulação. Tem uma ideia do Descartes, que é aquele filósofo francês, se não me engano, no século XVII, por aí, onde ele tinha um pensamento. A frase dele, penso logo existo, é muito famosa, né? Mas como é que ele chegou nessa conclusão? Ele falava, o que me garante que a gente não está sendo vítima de um gênio maligno? Que quando eu toco em alguma coisa, na verdade, ele me faz pensar que eu toco, porque nem o objeto e nem minha mão são reais. Como se ele fosse um cérebro dentro de um laboratório, sendo estimulado com eletrodos. E ele pensou, olha, isso pode acontecer, mas se eu penso, eu existo. Talvez eu não seja isso. Eu possa ser só um cérebro dentro de um laboratório cheio de eletrodos. Então, o fato de que a gente pensa não quer dizer que isso tudo aqui é real. Pode ser uma ilusão. Agora, dá pra ter certeza? Não, não dá, mas é um argumento que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de filosofia, né? Se você pensa lá na alegoria da caverna do Platão, ela é extremamente atual até hoje por conta disso. Você tem um monte de pessoas prisioneiras numa caverna, paradas olhando aquilo que elas pensam ser a realidade, que são sombras que ficam sendo projetadas por uma fogueira, né? Que fica separada por um anteparo, e sons que vêm de fora da caverna. Até que um desses prisioneiros consegue se libertar, ele sai dali, ele vê o fogo, os objetos largados, ele vê a saída da caverna e vê que é uma outra realidade totalmente diferente. Platão fala que o filósofo, a missão dele é ser esse cara que consegue sair da caverna, ver o que existe fora e voltar para contar para as pessoas. Mas acho alguns muito boa pagaram essa com a vida. Lá quando o Pedro estava explicando o negócio de ser cada pontinho que o pessoal não sabia o que era, um dos primeiros caras a falar isso foi o Jordano Bruno. Foi queimado na fogueira. Foi queimado por conta disso, que ele falava que... Tem até aquele quadro famoso, né? Que é ele colocando a cabeça para fora da tela ali, né? Vendo o universo como ele era. Ele falava isso. Depois tivemos Galileu também, né? Que mudou um negócio que vinha 1500 anos aí, quando ele observa Júpiter e tal, entendeu? Então tem esses caras meio fora, assim, eles acabaram pagando, né, lá no passado. O Jordano Bruno, ele tinha uma ideia de que poderia existir vida fora da Terra. O livro dele é o... Como que é? Pluralidade dos Mundos. Pluralidade dos Mundos. Ele já tinha esse negócio de ter exoplaneta. Quando você vai estudar astrobiologia e exoplaneta, toda a primeira aula é Jordano Bruno, por causa do Pluralidade dos Mundos, cara. É exatamente isso aí.